Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo referente à disciplina Cálculo Numérico. O tema do vídeo é método iterativo de Gauss-Seidel. Então, o método iterativo de Gauss-Seidel, gente, é mais um método que nós vamos estar vendo aí na playlist Cálculo Numérico versão tecnológica. Então, o objetivo de produzir uma aproximação para a solução de um sistema linear, tá certo? Então, o método de Gauss-Seidel surge a partir de uma simples modificação do método de Jacobi visto no capítulo anterior, no caso nos vídeos anteriores aí na playlist citada. Neste último, tínhamos que a iésima coordenada de uma KS na interação era dada por essa expressão aqui. Essa expressão é aquele processo que a gente utilizava, né? Que a gente pegava um sistema lá, n por n, né? N linhas com n variáveis, né? E na linha 1 a gente isolava a variável x1, na linha 2 isolava a variável x2, na linha n a variável xn, e aí produzíamos n equações de Jacobi, tá certo? Então, está aqui a forma, digamos, algébrica daquelas equações lá. O que você nota aqui, que a gente pode observar nessa equação aqui? Ó. Note que uma dada aproximação xk depende exclusivamente dos elementos ou coordenadas da aproximação anterior k-1. Então, de fato, ó, você vê que as coordenadas que a gente está usando aqui, ó, no lado de cada equação para achar as de k, que é o nosso objetivo, né, elas estão da ordem k-1. Né? Ou seja, o vetor solução antigo gera todo o vetor, cada coordenada, né, que aqui é uma coordenadazinha, né, do vetor solução atual, ou vetor aproximação atual, certo? Então, o que acontece? Ó? No método de Gauss-Seidel, isso muda. Neste, usaremos tanto coordenadas da aproximação anterior, como coordenadas da aproximação atual, à medida que são obtidas. Então, a gente vai dar pequenos saltinhos de velocidade, né, em cada interação, de modo que, ao final do processo, a gente vai ter um ganho de eficiência muito grande em relação ao método de Jacobi. A gente produz uma pequena modificaçãozinha no método de Jacobi e gera o método de Gauss-Seidel. Para a gente entender bem como é que é essa modificação, né, vamos pegar aqui um sistema 3x3, né, que eu considero o tamanho ideal para a gente entender o processo, assim como a gente fez no método de Jacobi, né, onde nós deduzimos, né, as equações iterativas de Jacobi. Vamos fazer o mesmo aqui com o método de Gauss-Seidel, certo? Então vamos ir para o quadro para a gente fazer essas continhas. Então tem aqui o meu sisteminha, né, genérico, 3x3. Então, como o método de Gauss-Seidel é digamos assim, uma modificação de Jacobi, então vamos começar com um processo semelhante ao de Jacobi, certo? Que é isolar em cada uma dessas linhas, na linha 1, na linha 2 e na linha 3, as variáveis, nesse caso aqui a variável x1, nesse caso aqui a variável x2 e aqui a variável x3, tá certo? Então, lá nós fazemos o seguinte, ó, para isolar as variáveis x1, então eu passo esse termo e esse para o lado de lá e divido por A1, então eu tenho aqui x1 vai ser vai ser B1 sobre A11 menos, porque passa com o sinal trocado, né? A12 sobre A11 x2 menos A13 sobre A11 x3. Aí na segunda nós fazemos o seguinte, x2 vai ser B2 sobre A22 menos, né? Porque né? B2 sobre A22 e aí vai ser A21 sobre A22 x1 menos A23 sobre A22 x3. Então eu passo esse cara e esse para o lado de lá, certo? Então aqui é basicamente uma revisão do método de Jacobi também. Então se você não viu os vídeos, né, associados ao método de Jacobi, veja porque tem toda uma relação, como a gente viu ali no slide. Então x3 vai ser quem? Eu vou passar esse cara e esse para o lado de lá e dividir todo mundo por A33. Então vai ser B3 sobre A33 menos A31 sobre A33, que é esse primeiro, vezes x1 menos A32 sobre A33 vezes x2. Aí o que acontece? Em Jacobi, preste atenção, em Jacobi nós tínhamos isso aqui. Ó. O cara de ordem K, né, as coordenadas de ordem K, elas eram obtidas as coordenadas de ordem K-1, certo? Esse processo aqui é Jacobi. Acontece que Gauss-Seidel funciona como atualizações rápidas do método de Jacobi. Como assim? Nesta primeira linha não há muito o que fazer. Eu calcular o x1, a coordenada, né, 1 da KS na interação, eu preciso usar as duas anteriores. Porém, quando eu venho para esse passo aqui, eu percebo uma coisa interessante.
esse carinha aqui, ele pode dar lugar a um cara melhor que ele. Como assim, professor? Olha, a coordenada x1, k-1, ela está tendendo para x1, que é a resposta correta, o valor correto da primeira coordenada. Assim como x1, k também está tendendo. Só que, teoricamente, essa aqui, para cá, suficientemente grande, ela está mais perto de x1 do que essa. Então, eu vou excluir essa e vou colocar a que eu acabei de achar aqui, nesta interação mesmo, e não a da interação anterior. O x3 não tem muito o que fazer. Aí, quando eu venho para essa terceira linha aqui, a terceira coordenada, eu percebo que eu já achei dois caras melhores que esses dois aqui, que são exatamente os da interação atual, ó, calculados na linha anterior. Então, esse é um processo que a gente vai utilizando. A gente vai dando pequenas atualizações em cada linha, e no final das contas, se você, né, tem lá em Jacob várias iterações, você, com bem menos, de modo geral, você consegue chegar utilizando o método de Gauss-Seidel. Tá certo? Então, o Gauss-Seidel ele vai ter uma boa vantagem, né, em relação ao método de Jacob. Então, vamos passar aqui no slide, depois a gente vai fazer o exemplinho que está ali no quadro, tá certo? Então, no caso, né, nós temos aqui o nosso sisteminha, aí foi feito, isolamos aqui, né, e aí perceba, ó, aqui era K-1, né, em Jacob, assim como aqui e aqui. Só que aí a gente faz atualizações, por quê? Porque esse cara aqui, ó, pode ser usado da linha anterior. E esses dois, das duas linhas anteriores. Né? Então, o que você percebe? Note que em L2, no caso na linha 2 aqui, usamos o valor de x1k atual ao invés de x1k-1, né? Como ocorria no método de Jacob, esse último aqui. De forma semelhante, em L3, na linha 3, usamos os valores atuais x1k e x2k ao invés de x1k-1 e x2k-1. Né? E se eu tenho um sistema maior, professor, como é que eu faço? Do mesmo jeito, cara. O que acontece? Aqui eu tenho uma expressão genérica que nos diz o seguinte, né? Em relação à expressão atual, que eu só tinha um somatório, que era só uma parte aqui, com k-1. Ela nos diz o seguinte, à medida que você for achando coordenadas, você vai usando essas coordenadas atuais. Por exemplo, se eu tenho um sistema maior do que 3×3, então na primeira linha eu uso as iterações passadas, né? Aí na segunda linha eu já achei a primeira coordenada, eu uso ela para achar o x2. Aí na terceira linha eu já tenho duas coordenadas atualizadas, eu uso elas, e aí se eu tiver mais variáveis, eu continuo com as variáveis atualizadas. Aí na quarta linha, eu uso a primeira, a segunda e a terceira atualizada, e aí o restante se tiver desatualizado. Até que eu chegue na última linha, você vai perceber que você está usando todas as iterações, né, todas as coordenadas atuais, e nenhuma do vetor antigo, como a gente fazia em Jacob. Então isso aí, velho, dá um ganho de velocidade muito grande. Né? Então eu diria que quanto maior o sistema, maior é o ganho de velocidade, tá certo? Que você vai ter. Então, para a gente entender o processo, nós temos aqui mais exemplo, que é esse aqui, ó. Resolva por meio do método de Gauss-Seidel o sistema a seguir considerando o que? O delta igual a 0,2. O sistema é esse. Aqui, gente, eu utilizei o mesmo sistema que nós fizemos lá no método de Jacob, exatamente para você ver, fazer essa comparação. Eu sempre recomendo que em cálculo numérico, né, você tente resolver uma mesma questão dentro de um assunto, aplicando diversos métodos, né? Caso seja possível, desde nas hipóteses, aplique diversos. E aí você compara o que cada um tem de melhor para cada exemplo específico. E não, vou fazer uma para o Gauss-Seidel, vou pegar um outro exemplo e vou fazer para o Jacob, sem relação nenhuma. Não é interessante fazer dessa forma. Então, na minha lista eu sigo mais ou menos essa metodologia, não sei se deu para vocês perceberem. Então, tenho aqui o sisteminha e eu tenho que resolver ele por Gauss-Seidel. Então, vamos ali para o quadro, fazer as continhas, beleza? Então, observe aqui, ó. Tá o sisteminha nosso, tá certo? Só ver se ele tá igual aqui no slide, né? Vai que... tá, tudo igualzinho. Beleza. É porque às vezes, senão, tem que gravar o vídeo de novo. Então, beleza. Tá o nosso sisteminha aqui todo, né? Igual, tá lá no slide. O que acontece, gente? Né? O primeiro passo aqui é obter as equações. Solução. Então, vamos obter as equações de Gauss-Seidel. Então, ó, devemos obter as equações de Gauss-Seidel. Certo? Então, as equações são essas aqui, ó. Aí na primeira linha, ó, tenho aqui, vou copiar o sisteminha, 2x1 menos x2 igual a 1, x1 mais 2x2 igual a 3. Então, nessa primeira linha eu vou isolar x1. Então eu vou ter aqui x1 igual.
Aí eu vou passar esse cara, né, para o lado de cá. Então vai ser 1 sobre 2, porque eu vou dividir por 2. E aqui, como é menos, vai ficar mais 1 sobre 2 x1. Opa, x2, né? Desculpe. Então, isolei a variável x1 na primeira linha. Na linha 2, eu vou isolar a variável x2. Então vai ficar aqui 3 sobre 2. Aqui, como é mais aqui, vai passar menos. Menos 1 sobre 2 x1. Então, observe que é o mesmo processo de Jacobi. Por isso que eu sempre vou bater na tecla aqui. Se você entendeu bem Jacobi, basicamente você já aprendeu o Gaussiano. Só que agora vem a diferença. Esse cara aqui, que é o cara de ordem K, eu vou a partir do cara de ordem K-1 da iteração anterior. Por quê? Porque eu ainda não tenho uma perspectiva de um x2 atualizado. Porém, quando eu chego em x2, na iteração de ordem K, eu já calculei esse cara aqui, ó, atualizado. Ao invés de eu usar o K-1, eu vou usar o de ordem K. Tá certo? E aí a conta basicamente segue tudo muito parecido. Então nós temos aqui o seguinte, ó. Então, vejamos, né? As iterações. Então, para K igual a 1, né? A gente vinha usando letra N lá, mas aí eu repassei para cá, tá certo? Então, para K igual a 1, você vai ter o quê, gente? Ó, x1, 1, né? Vai ser 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 x2, 0. E aqui o x2, 1 vai ser 3 sobre 2 menos 1 sobre 2 x1, 1, que é o cara que você acabou de achar aqui. Aí a gente vai fazer a continha, certo? Aqui tem uma diferença em termos de conta, porque se você olhar no Jacobi, eu já botava as duas contas aqui, né? Só que eu tenho que fazer essa linha para poder usar o resultado nessa. Então nós temos aqui o seguinte, ó. Vai ser meio mais meio vezes quem? 0. Então aqui deu o próprio meio, né? Certo? Agora aqui na linha de baixo vai ser 3 sobre 2 menos 1 sobre 2 vezes quem? Esse cara que eu acabei de achar, ó. Vezes 1 sobre 2. Tá? A gente calcula, ó. 3 dividido por 2 menos 1 quarto. Né? Ali vai dar 1 quarto, é fácil fazer rápido. Então deu 1,25, que se você quiser colocar em fração, né? Vamos colocar aqui em fração, deu 5 sobre 4. Aí o que a gente faz? A gente faz o critério de parada. O que é o critério de parada? A gente pega e calcula a norma dessa diferença aqui. Então aqui eu tenho 1 sobre 2, 5 sobre 4, menos 0, 0. Então a gente vai pegar o máximo dessa diferença. Nesse caso aqui, ó, essa diferença aqui deu 1 sobre 2 e 5 sobre 4, né? 1 sobre 2 e 5 sobre 4. Que o máximo é 5 sobre 4. Ou 1,25, que é maior que 0,2, então a gente tem que o quê? Continuar. Beleza? Então agora a gente vai usar estes carinhas aqui para estar calculando as próximas interações. Então vou apagar aqui. Então nós temos aqui o seguinte, ó, para K igual a 2 agora, nós vamos ter o seguinte, vamos escrever essas duas equações genéricas aqui, ó. x1, 2 vai ser meio mais 1 sobre 2 de x2, 1, que é o que eu tenho atual, né? x2, 1. E aí o que acontece? O x2, 2, aí aqui já começa a atualizar com esse, ó. Vai ser menos 1 sobre 2 vezes x2, 1, 2. Então eu já pego, ao invés de pegar o x1, 1 todo, como era em Jacobi, eu pego esse cara que eu acabei de achar aqui. Então a gente faz essa pontinha aqui, ó. Vai ser meio mais meio vezes. Quem é o x2, 1? x2, 1 é quem? 5 sobre 4. Então aqui fazendo essa conta, ó. 1 dividido por 2 mais 1 dividido por 2, parênteses, fecha, 5 dividido por 4. 1,125, que em fração dá 9 sobre 8. Aí eu vou usar esse 9 sobre 8 já aqui. Então nós vamos ter o seguinte, ó, 3 sobre 2 menos 1 sobre 2 vezes 9 sobre 8. Certo?
Então aqui eu tenho 3 dividido por 2, menos... Aqui você vai botar 9 sobre 16, né? Vai ficar mais rápido, né? 9 dividido por 16. Fazer essa conta mais rápido. Então deu 15 sobre 16. Aí a gente tem que aplicar a norma de novo, ó. A gente pega o vetor atual, 9 sobre 8, 15 sobre 16, e subtrai do vetor anterior, que é 1 sobre 2, 5 sobre 4. Aí aqui você pode colocar, se você quiser, o valor decimal, porque para você comparar com o 0,2, né? Então eu vou fazer logo a diferença e vou botar o valor que aparece aqui no visual. 9 dividido por 8 menos 1 dividido por 2. Aí vai dar 0,625. 0,625. 15 dividido por 16 menos 5 dividido por 4. Deu menos 0,3125. Então, o máximo desses caras aqui é quem? 0,625, que é maior que 0,2. Então, a gente tem que continuar pelo menos mais uma iteração. Aí a gente faz, para cá é igual a 3. Aí eu vou ter x, 1, 3, né? Ou seja, eu vou pegar aqui e vou atualizar o índice de todo mundo. Então, x1, 3, a primeira coordenada da terceira iteração vai ser meio mais 1 sobre 2, x, 2, 2. Né? Então, adicionei 1 aqui, ó, a esse índice. E aí, o x, 2, 3, adicionei 1 aqui, e 1 aqui também, vai ser 3 sobre 2 menos 1 sobre 2, x1, 3, e não mais x1, 2, como era em Jacob, ó. Vai sempre fazendo essa relação. Então aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó, vai ser meio, né, mais 1 sobre 2 vezes x22 foi o cara que eu achei aqui por último, ó, vai ser 15 sobre 6, na interação anterior ainda. Aí eu calculo esse cara, ó, vai dar meio mais, aqui vai ser 15 sobre 12, né? Oh, aqui é 16, ó, gente, ó que loucura, né? Anotando errado, ó. 15 sobre 32, né? Aí não pode, né? Então deu isso aqui, ó. 0,98675. Vou botar em fração, certo? A gente está trabalhando para ficar um número menor também de escrever. 31 sobre 32. Aí esse cara eu já uso aqui, ó. Vai ser 3 sobre 2 menos 1 sobre 2 vezes 31 sobre 32. Então, observe agora o seguinte, ó. 3 dividido por 2 menos... Aí aqui vai ficar 31 sobre 64, né? 31 dividido por 64. Vai dar um número 1,01, né? Tal. Vai dar 65 sobre 64. Aí a gente de novo faz a norma. Então você vai ter o vetor atual, 31 sobre 32, 65 sobre 64. Deixa eu copiar aqui direitinho. Menos o vetor anterior, 9 sobre 8 e 15 sobre 16. Aí eu já vou colocar aqui em decimal, tá certo? Então, ó, 31 dividido por 32 menos 9 dividido por 8. Deu isso aqui, ó, menos 0,15625. E aqui, 65 dividido por 64 menos 15 dividido por 16. Deu 0,78125. Aí o maior aqui, o máximo aqui é esse cara, ó. 0,15625, que é menor que 0,2. Então você para e diz que sua solução vai ser o quê? Vai ser o vetor. Você pode escrever em fração, o último, 31 sobre 32,65 sobre 64, ou preferivelmente, né, o vetor escrito o quê? Na forma decimal, porque a gente precisa ver o número, né? 31 dividido por 32, dá isso aqui, ó, 0,96875, né? E, deixa eu ver só isso aqui se deu certo, deixa eu ver, 31 dividido por 32, pode ser que eu não tenha errado, 68, pronto. E aqui, 65 dividido por 64, 1,015625, certo? Transposto também. Então, esses são os vetores
aproximação com esta precisão aqui. Claro, a precisão não está muito pequena, né? Sistemas realmente eles não são tão rápidos quanto os métodos, né, de obtenção de zeros, de funções, mas assim, dá para notar, né, se eu não me engano, no caso de Jacob, eu acho que foram 4 passos, aqui foi 3. Esse falar aproximar não ganhou muita coisa não. É porque assim, para sistemas maiores, você vai ver que o ganho é muito maior, porque eu vou usando, dando muitos saltos até calcular uma interação inteira, né? Para sistemas pequenos, como é o caso 2×2 aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu coloquei esse caso, né? Você vê que talvez o ganho de eficiência não seja tão grande, mas você vai notar que à medida que os sistemas vão aumentando, Gauss-Seidel, ele se mostra bem mais eficiente do que Jacob. Então vamos voltar aqui no slide, só para a gente repassar essas contas, né? Então, temos aqui a nossa equação interativa, e aí a gente vai substituindo. Substitui primeiro, né, o valor 0 aqui, aí a partir do cara que eu acho, nessa linha eu já substituo nessa de cá. Então deu 0,5, 0,125, né? Isso, 5 sobre 4 dá 0,125. Aí aqui deu esse cara, né? Ou seja, eu jogo esse cara aqui nessa linha, depois o valor que eu achar, né, vai dar esse aqui, aí eu já pego esse cara para atualizar esse aqui. E vamos fazendo o processo. Eu não fiz as contas, né, com decimais assim, porque ficam os números um pouco grandes, né, e o quadro aqui é curto, mas você pode ir checando cada um. O último delta deu de fato esse aqui, ó, 0,15625. E a solução exata também, ó, 98675, 1,015625. Beleza, tranquilo, perfeito, certo? Então é isso aí, espero ter entendido. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários, tá certo? Próximo vídeo a gente vai fazer um caso 3×3. Muito obrigado.